Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de react aqui no canal, certo? E rapaziada, nós estamos reagindo novamente aqui ao canal Nerd All Stars, o canal do Rhino Félix, beleza? O link original do vídeo está aqui na descrição. E cara, né, era pra mim estar reagindo aí aqueles vídeos do O Cerco, né, que é a continuação das histórias que nós estávamos vendo aqui no canal, mas um inscrito aí acabou me falando que, cara, antes de eu ir para o cerco em si, eu deveria ver essas histórias aqui do Thor, velho. Então vamos estar vendo aqui Thor, o Renascer dos Deuses, história completa por Rhino Félix, beleza? E também tem outra história aqui que inclusive eu vou olhar e vou dizer a vocês logo que a gente vai estar reagindo em seguida, beleza? Que é o Thor em nome do Pai. Beleza? Então primeiro vai ser aí o Thor Renascer dos Deuses e em outro vídeo nós fazemos aí o Thor em nome do Pai, beleza? Sem mais, meus queridos, link original na descrição, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Tava com saudade já de fazer esses reacts do Nerd All Stars, rapaziada. Fala galera, hoje é dia de O Renascer dos Deuses. Caralho, ele rodando o bagulho. É uma história da Marvel escrita pelo J. Michael Straczynski e desenhada pelo Olivier Coipel no ano de 2007. O Ragnarok trouxe a extinção dos deuses, a morte e o fim de tudo, inclusive do próprio Thor. 3 anos se passaram e nenhuma publicação de quadrinhos trouxe de volta o personagem, até que em 2007 o Deus do Trovão é trazido novamente, mas vem sozinho. E agora é missão dele encontrar Asgard e seus aliados, mas tomando cuidado para não trazer alguém indesejado no processo. O Renascer dos Deuses se passa 3 anos depois de Thor Ragnarok e pouco tempo depois da Guerra Civil. Então eu recomendo que vocês leiam essas HQs antes ou assistam os vídeos que eu já fiz sobre essas histórias. O link para os vídeos vai estar aqui na descrição. Mas se você já conhece essas HQs, se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação. A outra eu não e agora me lembro sim, muito bem. Senta aí. Senta que lá vem a história. Há muito tempo atrás, Odin exilou seu filho Thor na Terra, chamada por eles de Midgard, para que seu filho aprendesse a ter mais humildade e se tornasse digno de ser o Deus do Trovão. Para isso, colocou a essência de Thor no corpo de um humano, o Dr. Donald Blake. Por ter uma deficiência na perna, Donald Blake mancava e usava um tipo de muleta ou cajado, que quando ele batia, se transformava no poderoso Thor. Quando Odin considerou Thor como digno, ele voltou ao panteão dos deuses nórdicos, mas com isso acabou fazendo com que Donald Blake desaparecesse, como alguém que nunca existiu. Foi simplesmente apagado e mandado para um vazio eterno. A história começa um tempo depois da morte de Thor no Ragnarok, num vazio onde Donald Blake convoca o poderoso Thor, que agora também se encontra num grande nada, numa não existência. Com o fim dos deuses, o encantamento de Odin que fazia com que o Donald Blake não existisse mais, se quebrou. Dessa forma, o Doutor volta a existir, e no vazio ele chama por Thor, que atende o seu chamado, e Donald Blake diz que não cabe aos deuses decidir se o homem existe ou não. Cabe ao homem decidir se os deuses existem ou não. E por Thor ser tão necessário, o tempo dele ainda não terminou. E Donald Blake, sabendo da importância da existência de Thor para a humanidade, convoca o Deus do Trovão de volta à vida. Thor fica com receio, mas como ele rompeu o ciclo do Ragnarok, cabe a eles escrever o seu futuro. Ele está livre do ciclo em que estavam destinados. Todos os deuses e companheiros de Thor estariam mortos, mas Donald explica que cabe aos mortais dizer se os deuses existem ou não, que eles vivem no coração e na mente das pessoas. Que faz eles reviver assim? Só precisam ser encontrados e despertados, e que aonde existe Thor, existe Asgard. Desse jeito ele aceita e deseja viver novamente. Numa cidadezinha do interior de Oklahoma chamada Broxton,
o Dr. Donald Blake ressurge e ele decide se hospedar na pequena pousada da Sra. Sooner. Próximo a essa pequena cidade, existe muito terreno sem uso e Donald Blake parte para lá com o seu cajado e ao batê-lo no chão se torna o poderoso Thor. Com o pensamento de que o seu povo faz o seu lugar, de que aonde existe Thor, existe Asgard, o deus do trovão invoca uma grande tempestade e a partir daquela terra, numa grande área, Asgard ressurge. Totalmente renovada e em todo o seu esplendor, mas infelizmente vazia. Alguns policiais da cidadezinha partem para esse lugar e dizem ao Thor que aquela terra é uma propriedade particular. Então, já que ele não pode usar esse terreno, ele simplesmente faz com que Asgard flutue a 2 metros acima do chão. Desse jeito, na teoria, ele não tá em terreno nenhum. No outro dia, o dono do local aparece e para acabar com os problemas, Thor oferece todo o tesouro que o homem possa levar. Desse jeito, aquela propriedade passa a ser completamente sua. Os dias passam e Asgard continua completamente vazia. Então Thor parte em busca dos seus companheiros deuses que despertariam dentro dos humanos. A primeira parada de Thor é em Nova Orleans, que sofreu por... Mano, existe uma série na Netflix, velho, que o nome é Ragnarok, se não me engano. E tá acontecendo mais ou menos isso aqui, tá ligado? A primícia da série é quase isso aqui, né? Contando a história de deuses, né? Os deuses nórdicos, acredito que seja nórdico, se não me falha a memória agora, né? E o Thor, né, realmente reencarnou no corpo de um jovem lá, tá ligado? Que o jovem era todo nerdinho, tinha um problema lá que eu acabei de esquecer, usava óculos, tá ligado? E quando o Thor reencarnou no corpo dele, realmente ele não precisava mais usar óculos, ganhou super força, invocava também trovões, acabou adquirindo também um martelo dele, né? O irmão desse jovem, né, que era apenas um jovem chato, teve a reencarnação também do Loki nele. Existem lá os gigantes, ou são titãs, não me lembro, que são os inimigos deles e tal. Ou seja, é uma série realmente muito bacana também, que remete muito aí ao passado, né, a cultura aí de Thor, tá ligado? Então essa série eu recomendo pra vocês, é Ragnarok, tem na Netflix, aí vocês podem estar pesquisando, beleza? Interessante demais, velho. Play. Muitas chuvas e enchentes, e por isso acaba encontrando cidadãos revoltados que não querem nenhum tipo de atenção ali, seja de repórteres ou até mesmo de heróis ausentes durante as catástrofes. Mas nesse lugar, o Homem de Ferro aparece, já que levantar toda a Asgard num grande terreno nos Estados Unidos acabaria chamando a atenção. Um pouquinho só, né? Há pouco tempo aconteceu a lei de registro de super-heróis durante a Guerra Civil. Então o Homem de Ferro parte para conversar com o Thor, exigindo que ele faça parte do registro e espera que ele aceite, já que eles sempre foram amigos. Nesse momento, Thor se enfurece completamente, dizendo que o Homem de Ferro caçou os seus amigos, aprisionou e até matou quem se opôs à sua lei de registro. Além de ter roubado seu código genético e sem sua permissão ou conhecimento, usou para criar um clone. Para ele, isso não é definição de amizade, e desse jeito os dois entram num combate violento. O Homem de Ferro tenta lutar, mas é incrivelmente humilhado e espancado pelo Thor, que diz que as suas ordens não cabem a ele. O Homem de Ferro precisa entender a diferença entre um deus do trovão e um mortal num traje metálico. E se alguém se aproximar de Asgard, vai sofrer as consequências. O Homem de Ferro completamente derrotado e com a sua armadura destruída, aceita e diz que por Asgard flutuar e não fazer parte de um terreno, ele poderia ter imunidade diplomática e tá fora da jurisdição da lei de registro. Desse jeito, Thor abandona o Homem de Ferro ali. E humilhado, ele aceita deixar em paz o Deus do Trovão e Asgard. Vai lá de novo, mexer em outra parte da cidade, Thor encontra aquele homem que rechaçou ele quando chegou e então percebe que a sua alma não é a de um simples mortal. E ao ser tocado pela força Odin de Thor, aquele homem volta a ser Heimdall, o eterno guardião de Asgard. Caraca, velho, que da hora. Algum tempo depois,
Donald Blake é chamado para fazer parte dos Médicos Sem Fronteiras na África, onde acaba ajudando os necessitados, mas o povo que ele ajuda está sendo atacado por invasores. Nesse lugar, ele conhece 3 homens que de alguma forma vêm de diferentes partes do mundo, mas que escolheram estar ali nesse mesmo lugar. Todos com o mesmo sentimento de proteger aquelas pessoas. Durante um ataque, Donald Blake se transforma em Thor e combate os invasores com seu martelo Mjolnir. Quando o combate termina, ele se aproxima dos 3 soldados que ajudaram na batalha. Quem são eles? E percebe que aquela reunião não é uma coincidência. Os 3 estão ali por um motivo maior, e a conexão da alma dos 3 é a resposta para isso. Thor restaura a alma deles, revelando ser Fandral, Volstagg e Hugum, os 3 guerreiros de Asgard. Isso, pô, é meus brother. Voltando à sua terra com seus novos companheiros, Thor pede ajuda de Heimdall, e com a sua visão, ele pode ver a alma das pessoas e encontrar o restante dos seus companheiros deuses. Quem Thor mais deseja encontrar é a sua amada Sif, mas ele é cuidadoso em trazer deuses de volta, porque tem alguns que ele prefere não despertar, como por exemplo, seu meio-irmão Loki. Muitos Loki, são encontrados e Asgard volta a ficar populosa. Também, o problema é que Heimdall acaba perdendo a visão de novos deuses, como se eles estivessem desaparecendo ou sendo escondidos. Ele sente trevas crescendo num lugar no deserto aonde Thor vai e embaixo da terra encontra uma prisão com várias pessoas, inclusive uma mulher que diz conhecê-lo. Thor acredita que aquela mulher seja a sua amada Sif. Mas nesse momento um vilão chamado Destruidor surge que acaba levando os dois a um grande conflito. O Destruidor é um assassino de deuses e Thor entende que ele tenha capturado todas essas pessoas para certificar que não nasçam novos deuses, matando seus hospedeiros. Ou seja, se as pessoas com a alma dos deuses morrerem, o deus acaba sendo morto também. Thor continua batalhando contra o Destruidor e para evitar que alguns dos seus companheiros morram de alguma forma, ele usa uma grande parte da sua força Odin para fazer com que eles voltem a ser deuses. Aí já era. Inclusive, isso acaba revelando que a pessoa que estava dentro da armadura do Destruidor era na verdade o deus Balder, que não tem ideia de como acabou parando dentro do Destruidor. Thor parte para ver as pessoas que teriam voltado a ser deuses e vai atrás daquela mulher que ele pensa ser a Sif, mas acaba percebendo que na verdade é Loki, agora renascido no corpo de uma mulher. Por ter se aventurado muitas vezes no mundo dos espíritos, Loki tem o poder de atrair o espírito de Balder, e foi ele quem fez com que Balder se transformasse no Destruidor, exatamente para que Thor fizesse o que fez e acabasse trazendo de volta Loki para o mundo dos vivos. Filho da Ele mãe, promete velho. ao seu irmão que tá mudado, não só na sua aparência, Não confio. mas a gente vê que na verdade o Loki anda tramando alguma coisa, inclusive com o Doutor Destino. A partir daí, as pessoas da pequena cidadezinha de Broxton começam a ter convívio com os deuses de Asgard. Mas ainda faltam alguns deuses para despertar. O problema é que Thor não queria que alguns voltassem, como era o caso de Loki, mas outro que ele não quer é Odin, já que o seu pai só saberia liderar com seus velhos hábitos e velhas regras. Eita. Thor não deseja percorrer novamente esse caminho e quer que o seu povo tenha novas vidas, vidas que queiram levar e não as que foram forçados a ter, como seria com a presença de Odin. O problema é que a sua amada, a Lady Sif, também não havia sido encontrada, e ele percebe que quanto mais demorar, o corpo mortal desses deuses pode acabar morrendo, e desse jeito ele nunca mais a encontraria. Tem que dar um jeito de encontrar Então logo. decide que mesmo que isso possa trazer deuses indesejados, Thor usa completamente toda a sua força Odin e envolve todo o planeta, trazendo de volta ali, ó. todos os deuses que restavam dormentes imortais.
Isso faz com que a sua energia seja completamente esgotada, fazendo ele cair na Terra completamente sem forças. Odin já veio sem ao também, eu menos acho. saber que Sif e Odin, mesmo assim, não tinham sido encontrados. Oxi. E é desse jeito que termina a história. Oxi. Caraca, velho. O Renascer dos Deuses é uma HQ muito interessante e principalmente relevante para as histórias do Thor, trazendo não só ele de volta, mas quase todos os deuses asgardianos também, e vindo com novas tramas e possibilidades para suas histórias futuras. A HQ não enrola, não fica enchendo linguiça e vai direto ao ponto verdade. que tem que ir, o que é muito positivo. Mas para você ter um pouco mais de apego pelos personagens que o Thor tanto procura, você tem que conhecer um pouco melhor quem eles são e principalmente ter lido Thor Ragnarok. Mesmo precisando de um pouco de bagagem, para um leitor novo, o Renascer dos Deuses é um ótimo ponto de partida, porque começa uma nova fase, um novo ciclo, sendo que a única coisa que você realmente vai acabar perdendo é a simpatia dos personagens. Inclusive o Donald Blake é um elemento que foi deixado de lado por muitos anos nas histórias da Marvel e que volta de ótima forma. Além de ter Não, mano, bons realmente eu achei personagens uma história secundários que sensacional, sustentam velho. a Eu gostei leitura, bastante. como os próprios moradores de Caraca. Oklahoma que vivem com o Thor. Mas mesmo o roteiro sendo um ponto positivo, o que mais chama a atenção é a arte maravilhosa do Olivier Coipel, com traços finos, limpos e bem detalhados, combinando bastante com a história. O Renascer dos Deuses traz temas grandiosos, como deuses, assuntos mitológicos, mas ao mesmo tempo também aborda pontos banais, como receber uma correspondência ou até mesmo pagar impostos, o que acaba trazendo de certa forma o grandioso Deus do Trovão mais próximo da humanidade. Inclusive, isso acaba trazendo situações engraçadas e cômicas, não afetando o personagem do Thor, que sempre mantém a sua seriedade, É verdade. mas os acontecimentos à sua volta acabam trazendo uma leveza para a situação. A minha versão desse encadernado é a da coleção de capa preta da Salvat, mas a Panini também tem um encadernado que talvez seja mais fácil de ser encontrado e traz exatamente a mesma história. O Renascer dos Deuses é o primeiro passo de volta de um dos mais famosos personagens da Marvel para os quadrinhos da editora, voltando em grande estilo, mas ainda deixando algumas pontas soltas que levam para sua sequência, envolvendo principalmente a volta de Odin na HQ Em Nome do Pai. Isso aí vai mas ser a isso próxima que é a gente vai ver história aqui. para outro vídeo. Aqui no canal, beleza? E antes de encerrar, eu quero agradecer aqui aos padrinhos do canal, o Alex Félix Lima, Hilton do Aqui vai Carmo ser a galera Dias de toda, Oliveira os e o padrinhos do Lucas canal. Bottigelli. Muito obrigado mesmo, o apoio de vocês é muito importante. Bom, rapaziada, esse daí foi o vídeo, beleza? Thor, o Renascer dos Deuses, história completa realmente aí por Rino Félix, canal Nerd All Stars. E rapaziada, o Renascer dos Deuses, o nome já tá dizendo aí o que foi que aconteceu, o que é que acontece na história, né? Que simplesmente após o Ragnarok, que se não me engano, eu não vi o vídeo do Rino falando sobre o Ragnarok, acredito que eu não tinha visto isso, mas a gente já sabe o que é o Ragnarok basicamente, e ele explicou aqui, né? Basicamente foi o fim realmente de todos os deuses, né? Foi o fim aí de Odin, do Thor, foi o fim de Asgard, tá ligado? Então realmente os deuses, todos os deuses aí morreram, e através de um humano, né, o Donald Blake, acredito que seja esse o nome, se eu não estiver enganado, né, Donald Blake, né, foi aí realmente o renascer do Thor, né, ele tem aquele artefato mágico, aquele pedaço de madeira ali que ele bate no chão e ele se transforma no Thor ali, e realmente através dele se transformar no Thor, né, o Thor vir à vida, ele começou ali indo atrás dos próximos deuses, inclusive atrás da amada dele, né, ali realmente, e tentando evitar realmente que ele revivesse alguns outros deuses. Mas um dos pontos que eu achei bastante interessante realmente dessa história, velho, é o ponto de que o Homem de Ferro, né, óbvio que trazendo Asgard de volta ali, a galera ia perceber alguma coisa de diferente, né? O Homem de Ferro foi lá perante o Thor, né, e querendo exigir novamente a merda desse registro, que já tô ficando de saco cheio de ver o Homem de Ferro falando dessa merda desse registro, tá ligado? Ele realmente, o Thor deu papo pra ele, velho. Tu perseguiu
os meus amigos, pô, né, com essa parada aí, matou, prendeu, tá ligado? Realmente o Homem de Ferro, cara, tá merecendo lá apanhar muito, muito mesmo, tá ligado? Mas enfim, foi o que aconteceu, né? O Thor acabou realmente arregaçando aí e dando uma pisa no Homem de Ferro, que ele botou o rabinho entre as pernas e saiu pra casa. Não, pode ficar aí, meu patrão, não vou incomodar você de forma alguma. Foi o que o Homem de Ferro falou pro Thor aí. E cara, muito interessante realmente essa jornada dele aí renascendo, né? Os deuses revivendo aí através dos seus raios, suas energias aí, realmente. E cara, muito foda, a história é muito da hora. Como eu falei pra vocês, o próximo react que eu vou estar trazendo aqui realmente vai ser aí da continuação dessa história aqui, que é Thor em nome do pai. E a outra, a próxima que eu vou trazer também vai ser o Cerco, beleza? Então já fiquem esperando aí esses outros reacts aqui no canal que eu vou trazer para vocês. Mas não esquece também de comentar quais outras HQs aí vocês querem que eu traga aqui no canal, o react, para mim estar conhecendo e aprender junto com vocês aqui nos vídeos, beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu não perder mais vídeos como esse. Muito obrigado, rapaziada, valeu e fui! Joga no WoW, tipo dançou, yeah, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto base que me congelou. O Ratopela já avisou, tipo Tobiri e o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.